Como vão, amigos? Tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando nesse momento difícil que estamos passando, mas ao mesmo tempo nos preparando, evoluindo, estudando um pouco mais para estar entendendo e podendo colaborar ainda mais com a vida dos nossos queridos animais, nossos queridos cavalos, pets e produzindo ainda mais quem trabalha com animais de produção. Bom, gente, eu recebi uma pergunta muito interessante esses dias, que um rapaz produtor, proprietário de um cavalo manga larga, ele questionou comigo que o animal dele não estava do jeito que ele queria. Ele queria o cavalo dele igual aos cavalos de leilão, os cavalos que ele vê na televisão. Ele queria que o cavalo dele tivesse bonito e evoluindo. E me perguntou o que ele podia fazer, porque ele já tinha usado diversos suplementos e esses suplementos não tinham dado o resultado que ele queria, não tinha feito um diferencial que ele queria, já tinha gastado um valor considerável e não estava tendo o resultado que ele queria. Bom, o que eu pude falar com ele? Nós trabalhamos com N suplementos, com energéticos proteicos, minerais, mas só que não era isso a grande necessidade que ele queria, que ele precisava. O que ele precisava saber e entender, eu precisava entender o que de fato estava acontecendo, que ele não estava vendo esse resultado, não estava tendo o resultado que ele queria. Aí eu perguntei. Então, nisso, alguns pontos foram citados e que é interessante a gente saber e entender antes de iniciar uma suplementação. O que eu preciso fazer? Qual que é a minha lição de casa para obter o resultado que eu estou querendo? E nisso eu pontuei com ele algumas coisas que ele precisava estar atento e precisava ver, para que aí sim nós iniciássemos um trabalho de suplementação, aí sim ele conseguisse atingindo o objetivo que ele queria. Nisso eu pontuei com ele, a primeira coisa que nós tínhamos que estar vendo era a água. Se o animal tinha acesso a uma água de qualidade, se realmente a água que estava sendo fornecida para esse animal era limpa, não tinha odor, não tinha gosto, certo? Se não estava fora da temperatura, o equino é muito sensível a isso. A água estiver muito gelada, muitos animais rejeitam a água, né? Então, ou se a água estava vindo quente, porque ela ficava exposta ao sol e vinha muito quente. Então, se de fato o animal tinha acesso a uma água de qualidade, né? Um outro fator que eu pedi que ele devesse apontar, qual era a procedência do volumoso? O que ele estava usando de volumoso? Pensem bem, volumoso é capim. Tá, okay? O que o animal estava comendo de capim? O que era o volumoso? A fonte principal de energia do animal é o volumoso, ele é um herbívoro. E o que de fato ele estava consumindo como volumoso? Então é importante nós sabermos. Dificilmente nós vamos ter um resultado num animal, um resultado de um cavalo, entre aspas, campeão, um cavalo como os do leilão, propriamente dito, se nós damos silagem para os animais. A silagem de milho, comprovadamente por muitas universidades, por muitos professores e pesquisadores, ela não é um volumoso de qualidade para o equino, né? O volumoso de qualidade para o equino é o Tifton, Coast Cross, e isso, ele em feno ou ele in natura, esse sim é um volumoso de qualidade. Então, nós precisamos estudar e saber qual que é a procedência, qual que é o volumoso que nós estamos fornecendo para os nossos animais. É um ponto importante também. Por fim, né, eu só perguntei a ele o que ele estava dando de mineral, né? Se o animal tinha acesso ao mineral diariamente e livre acesso a esse mineral. A mineralização no animal é tão importante quanto a água, tão importante quanto o volumoso é o sal mineral. Ah, mas é um sal branco, eu dou um sal branco. Não atende às necessidades do animal. Porque o animal livre no campo, ele tem acesso a diversos, consumindo plantas in naturas, podendo selecionar o tipo de volumoso que ele consome, podendo selecionar o local que ele bebe a água. Ele tem diversas fontes de minerais de acordo com a necessidade dele. Então ele vê uma gramínea um pouco mais verde ou um outro tipo de gramínea, o organismo dele o leva a consumir aquilo em busca de um mineral, de uma procedência de um mineral. E isso, quando nós estabulamos os nossos animais e condicionamos ele a viver
dentro do que nós queremos e dentro das nossas condições, nós limitamos isso. Então a suplementação mineral, nesse aspecto, ela é muito importante, né? A suplementação mineral e livre, para o animal ter livre acesso. O dia que ele transpirar um pouco mais, em que ele perder eletrólitos, ele poder ir buscar o mineral, né? Os minerais, eles participam de N funções, tanto hormonais, né, na produção de enzimas, no ganho de peso, na formação de células, na troca de fluidos. Então, não tem como nós estarmos desenvolvendo o animal ganhar musculatura, o animal ter uma imunidade saudável, né, ter uma condição corporal saudável, sem ele ter um livre acesso a minerais, a um mineral de qualidade. E é importante que esse mineral seja o quê? Seja exclusivamente de equinos, ou não digo exclusivamente, mas seja apropriado a equinos, tenha indicação para equinos, né? Porque os minerais, os bovinos, ele tem uma outra exigência, alguns minerais maiores, outros menores. E os equinos, eles são muito específicos na exigência dele. É aquele negócio, o sal de equino serve para bovino, mas o de bovino muitas vezes não serve para equino, né? Por quê? Porque ele é muito específico em algumas exigências, alguns níveis de garantia dos minerais, que é importante estar utilizando um sal mineral próprio para equino, né? E, bom, visto isso, conversando isso com esse proprietário, ele saiu com a lição de casa dele e ele se comprometeu em estar vendo, em estar reavaliando esses pontos, para aí sim ele estar iniciando um processo de suplementação, e na qual a ração também se inclui nisso, né? A sua ração, nós vemos que dentro da natureza do animal, a ração ela é um suplemento, ela é uma suplementação alimentar. Então aí sim, uma vez o animal adequado esses 3 pontos, esse tripé, né? Nós estudamos a rotina que esse animal tem, a rotina de trabalho que esse animal tem, e podemos estar suplementando, indicando, aconselhando com uma ração específica que facilite e que reponha as exigências que esse animal tem, e também ao suplemento, seja ele energético, proteico, para imunidade ou qualquer exigência a mais que o animal venha a ter. E ele saiu contente, já está vendo esses pontos para aprimorar e está melhorando a qualidade de vida do seu animal, e aí sim nós iniciarmos uma segunda etapa, que é o que? A geração da solução, do que ele espera e poder contribuir ainda mais. Bom, a dica de hoje é essa. Obrigado, galera. Estou à disposição. Se tem mais dúvidas, põe a sua dúvida aí, a gente grava um vídeo, tenta explicar da melhor forma possível e contribuir com a saúde e a qualidade de vida do seu animal. Valeu, gente. Um abraço.